Meus amados irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. E vamos ler no capítulo 11, um capítulo extraordinário que ensina a respeito da fé. E o verso primeiro nos dá uma definição maravilhosa a respeito da fé. Está escrito: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém. Podem assentar? Meus amados, depois de 42 dias de molho e boa parte deitado, eu cansei de ficar deitado. É bom estar de volta. Ontem dirigi o culto matinal, preguei. Fraturei o terceiro metatarso, exatamente dia 26 de fevereiro, antes do culto matinal. Dirigi o culto, imaginando que teria sido apenas uma simples torção. Mas aconteceu uma fratura e quando cheguei em casa, depois das 12 horas, não consegui mais nem colocar o pé no chão. Então fui para a Unimed e o raio-x constatou fratura. E o médico disse: olha, quase que você vai para o centro cirúrgico. Graças a Deus que não foi necessário. Portanto, é bom estar de volta. Sei que a igreja orou e eu senti muita falta da igreja, dos irmãos, dos cultos, enfim, dessa comunhão fraterna que nós temos como crentes na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? É bom vê-los. É bom contemplar a igreja do Senhor Jesus reunida para oferecer culto àquele que merece honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Como é bom ser crente. Nós somos cuidados por Deus, mas também recebemos o cuidado amoroso daqueles que pertencem a Jesus. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelas orações, muito obrigado pela preocupação, pelo cuidado, enfim, muito obrigado por tudo. Agradeço em nome do Senhor a Igreja Presbiteriana do Farol. Curve a sua cabeça, feche os olhos e vamos à presença do Senhor nosso Deus em oração. Amado Senhor, e rendemos graças, ó Deus, por este dia, primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana, o povo de Deus se reúne pela manhã para oferecer culto a Deus, descansa e volta para o culto das 18 horas, com o objetivo de continuar oferecendo culto ao Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos esse desejo de te cultuar, louvar o teu nome, te exaltar na beleza da tua santidade. E é bom estar no templo,
juntamente com aqueles que chamam pelo nome do Senhor, para juntos cultuarmos a Deus, oferecermos ao Senhor o nosso serviço espiritual. Deficiente, é verdade, não é perfeito, é verdade, mas o Senhor recebe o nosso culto, o Senhor recebe a nossa adoração, o Senhor recebe os louvores dos nossos lábios. É assim, ó Deus, que te agradeço, te louvo, e no fundo da minha alma eu te agradeço por todas as coisas, pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero conversar com vocês um pouco sobre a necessidade da fé. A fé, de fato, é necessária. As discussões sobre a fé começam, via de regra, tratando da racionalidade da fé. Racionalidade da fé. Porém, eu quero pensar com vocês sobre a inevitabilidade da fé. A gente não consegue fugir desse tema. Nenhum ser humano consegue fugir desse tema tão importante, tão especial. Entendo, meus amados, que à luz das Sagradas Escrituras e da experiência, que é essencial que se tenha fé. Que se tenha fé para que se possa não apenas existir, mas viver. Não apenas viver, mas viver bem. E quando eu penso sobre o que é viver bem, eu não estou preocupado com coisas materiais. A minha preocupação diz respeito às coisas da alma, às coisas da interioridade humana. Viver não apenas por viver, mas viver bem. Viver bem é viver para a glória de Deus. Viver bem significa honrar a Deus, exaltar a Deus, glorificar o nome que está acima de todo nome, glorificar o Deus da revelação, o Deus da Bíblia, o Deus que se revelou a nós outros, que aqui estamos. A experiência, meus amados, tem demonstrado que a fé é uma inescapável necessidade na vida humana. Necessidade inescapável de todo ser humano. Portanto, é extremamente importante entendê-la e usá-la tão inteligentemente quanto possível. Entender a fé, a razão da fé, e viver essa fé de uma forma muito inteligente. Muito inteligente. Até porque o Senhor nos deu, pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia, Ele nos deu a capacidade para entender o que é a fé. O escritor da carta aos Hebreus, e o capítulo 11, como disse logo no início, é um capítulo extraordinário,
que discorre sobre a fé dos patriarcas, dos crentes do Velho Testamento, das experiências vividas por aqueles homens e mulheres de Deus. São relatos que nos impressionam, que falam de fé genuína, de fé depositada na pessoa correta, na pessoa certa, na pessoa de Deus, na pessoa do Senhor. E aqui no verso 1, meus amados, o autor definiu a fé de maneira magistral. O escritor da carta aos Hebreus, cuja autoria é desconhecida, alguns opinam que foi Paulo, o escritor desta carta, por algumas razões que estão no interior da carta, porém, ainda não há um consenso a esse respeito. O escritor da carta aos Hebreus discerniu a importância da fé na vida humana e a definiu de uma maneira magistral. Verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Somente Deus poderia colocar na mente, na alma, no coração do escritor inspirado uma definição tão completa a respeito da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu e você temos esta convicção na alma, no coração. A convicção de fatos que se não veem. Meus irmãos, teologicamente, a fé é aquele princípio, aquele exercício da mente e da alma, que tem por seu objeto as coisas invisíveis, mas esperadas. São invisíveis aos nossos olhos, porém há no nosso coração a certeza absoluta que elas vão acontecer. Tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, através da revelação bíblica, a respeito do futuro, essas coisas vão acontecer. É a convicção da igreja. É a convicção do crente, é a convicção do eleito, é a convicção do servo, é a convicção do salvo, é a convicção daquele que teme a Deus, é a convicção daquele que foi chamado das trevas para a luz do Senhor. É a minha convicção, é a sua convicção. Também entendemos que há certos elementos básicos no ser humano que tornam impossível a ele viver sem fé. Não apenas existir, mas viver. Viver sem fé é impossível. Viver na acepção mais abundante da palavra. Viver bem. E viver bem é viver para a glória de Deus. De forma que eu entendo, você entende, nós entendemos que há certos elementos básicos no ser humano que tornam impossível a ele viver sem fé. Noutras palavras, na interação humana, o bem e o bom viver dependem de uma atitude existencial caracterizada pela fé em Deus. Não em qualquer coisa, mas no Deus da Escritura, no Deus da Bíblia, no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O homem não pode viver sem fé,
por variados motivos. Eu destaco 3. Vejamos-los. Primeiro, o ser humano não pode viver sem fé, porque ele trata não somente com o passado, mas com o futuro, em cujas possibilidades ele deve e precisa crer. Vou repetir. Guarde no seu coração. É verdade que a gente não guarda tudo. De manhã a gente ouviu uma palavra abençoada, hoje outra palavra, hoje à noite está sendo ministrada outra palavra. É verdade que a gente não guarda tudo, mas aquilo que você guardar no seu coração, aquilo que você guardou de manhã no seu coração, vai servir para a edificação da sua vida sempre. Repito, o ser humano não pode viver sem fé, porque ele trata não somente com o passado, mas com o futuro, em cujas possibilidades ele deve e precisa crer. Meu irmão, você não pode deixar de olhar para diante de si, para a sua vida, com fé e esperança. E somente a fé no Deus da Bíblia nos traz essa possibilidade de esperança. O texto diz, o texto de Hebreus 11:1, esperança nas coisas que se esperam. Esperança esperançosa. Essa é a grande verdade. Agora, este futuro no qual continuamente pomos o nosso caminho, pode ser um assunto que nunca seja racionalmente demonstrável. Escapa muitas vezes da razão, da racionalidade. Nós sabemos somente quando chegamos entre mentes, nós cremos, e essa fé no futuro nos mantém de pé e de cabeça erguida, em que pesem os problemas. É a fé que nos segura, é a fé que nos mantém de pé em meio às agruras da vida, em meio às dificuldades da vida, em meio às decepções da vida, em meio aos problemas da existência. É a fé certa que nos mantém em pé, é a fé no Senhor que nos mantém de cabeça erguida, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, olhando para o nosso bendito Redentor. O contrário acontecendo, quando perdemos a fé, só nos resta um estado psicológico de infelicidade, de dúvidas, de incertezas e de densos horizontes. É o que resta ao homem. Se ele perde a fé, se ele perde a alegria da fé, se ele perde de vista o seu Senhor, se perde de vista o Evangelho, se perde de vista a verdade revelada, se perde de vista as boas coisas de Deus, o que resta a esse homem? Dúvida, incerteza, horizontes sombrios, maculados, escuros, densos, sofridos, agonizantes. Por mais que o ser humano planeje viver sem fé, não consegue
viver bem. Viver sem fé não é vida, é existir, é vegetar, isto sim. Viver sem fé não é vida, é uma existência vazia e sem sentido. O homem vegeta sem fé. Quando alguém se despoja de toda convicção acerca do seu futuro, para totalmente de viver. Se o homem se despoja do seu futuro radiante, prometido por Deus, através das páginas da Bíblia, esse homem perdeu tudo na vida. Quando ele se despoja de toda convicção acerca do seu futuro, para totalmente de viver e passa somente a existir, a vegetar. Isto não é vida, não é boa nem agradável, não honra a Deus, não traz satisfação à sua alma, não traz vida à sua existência. Somente Deus põe brilho à sua existência. Somente Deus dá a você a possibilidade de viver na dimensão dEle. E para o louvor dEle, para a glória dEle. Então, irmãos, viver com vivacidade. Vivacidade profunda. Essa vida viva, abundante, gloriosa, abençoada, é proporcionada àquele que tem fé e a tem na pessoa de Jesus, nossa esperança. Amém, meu irmão? Na pessoa de Cristo, na pessoa do Salvador. Segunda verdade que quero destacar: o ser humano não pode viver sem fé, porque sua relação com o futuro é problema não só de pensamento, mas também de ação. Não é uma questão somente que abrange a área do pensamento, da razão, do pensar, mas também de ação. Meus irmãos, de fato, a relação do homem com o futuro é um problema não só do pensamento, mas de fé. A relação do homem com o amanhã, com o futuro, não é um problema apenas de pensamento, mas envolve a fé e a fé real. E evidentemente o homem não pode viver sem fé, já que a vida, disse alguém, é uma contínua aventura no desconhecido. Para nós não é desconhecido. Essa aventura para nós, ela é muito clara, muito objetiva, ela nos mostra de uma forma gloriosa qual será o nosso futuro. Portanto, não é uma aventura no desconhecido. Eu sei exatamente para onde eu vou. A igreja sabe exatamente para onde vai. O futuro que nos aguarda é um futuro glorioso. Amém, meus irmãos? Aquilo que nos aguarda não se compara com o que nós vivemos no aqui e no agora. É algo muito especial. O ser humano não pode viver sem fé, porque o primeiro requisito na aventura da existência é a coragem, e o sustentáculo da coragem é exatamente a fé. Exatamente a fé na pessoa do Senhor Jesus. Por esta razão, meu querido irmão, você vai encontrar na história crentes que não tiveram
medo de enfrentar a própria morte. Crentes que não tiveram pavor de enfrentar as lutas angustiantes da vida, os problemas da vida. Manter a calma, e preste atenção a isso. Manter a calma no meio das tensões da vida e conservar a fronte erguida em face das dificuldades não é uma realização produzida por qualquer coisa que um laboratório possa demonstrar ou que a lógica possa confirmar. Não é fruto de pesquisa de laboratório. Não é fruto de pesquisa de laboratório. Não é algo que a lógica pode explicar. A lógica é importante, mas não explica a fé. Não explica a fé bíblica, a fé no amanhã, a fé nas promessas imorredoras do Senhor nosso Deus. Portanto, isso é produto de fé. Mesmo que seja uma fé tão pequena, semelhante ao grão da mostarda. Essa fé, que nos foi dada pela graça, ela é capaz de transportar montes. Ela é capaz de coisas grandiosas. A minha fé é grande? Não. Pequena demais. O meu Senhor é que é grande. Aquele a quem sirvo, Ele é enorme, Ele é grande. Ele foge à lógica. Não é pesquisado no laboratório, assim como a fé não é fruto de pesquisa. Assim como a fé não é explicada pela lógica. O homem não pode viver sem fé. Porque a aventura da vida exige não somente coragem para realizar, mas paciência para suportar e esperar. E toda paciência tranquila é fundamentada na fé bíblica. Paciência tranquila. Nada desespera. Aquela pessoa sabe exatamente em quem creu. A sua confiança está depositada no Senhor, no Deus da revelação. Portanto, é uma paciência tranquila e fundamentada na fé bíblica. A minha fé e a sua fé não é uma fé fundamentada na ciência. É claro que a ciência é importante. A minha fé e a sua fé não é baseada numa religiosidade morta. Muito pelo contrário, a nossa vida espiritual é viva e abundante. O Senhor Jesus falou de vida, mas Ele disse: a nossa vida, ela é abundante. Não vida mesquinha, pequena, limitada pelo tempo e pelo espaço, mas vida abundante, vida que emana do trono da graça e invade a alma humana, invade o ser, e o ser passa a exaltar a Deus, a glorificar a Deus. Talvez não saiba explicar aquilo que ocorre na sua alma de uma forma lógica e até teológica, porém experimenta essa fé que dá vida, que enche de esperança, que enche de brilho a vida humana. Em terceiro e último lugar, irmãos, o ser humano não pode viver sem fé, porque sem ela jamais poderá se apropriar das ricas experiências
da vida. Para ficar mais claro o meu raciocínio, declino alguns exemplos. Por exemplo, chances para fazer amizades temos a todo momento, mas somente pela confiante autoentrega. Tais amizades podem ser plenamente vivenciadas. Quando você não tem agenda escondida para o seu amigo, é você viver essa experiência da amizade profunda, e o Evangelho nos proporciona isso. Deus nos proporciona essa realidade maravilhosa. Segundo, oportunidade de servir. Há grandes causas acenam continuamente para nós, mas deve ser ter fé para vivê-las com profundidade. As oportunidades estão aí para servir a Deus e servir ao próximo. Nós devemos viver e servir as pessoas com profundidade. Estou vendo Mônica ali, eu vi uma matéria com ela e fiquei emocionado. Servir a Deus e ao próximo com amor, com altruísmo, com alegria na alma. E ela falando do trabalho que faz, ela chegava às lágrimas. Deus está dando a ela essa oportunidade de viver essa experiência com profundidade. Todos nós temos essas oportunidades. Meus irmãos, a vida humana, interpretada e motivada pela fé em Deus, é gloriosa, mas despojada das interpretações da fé, perde a sua mais alta significação e as suas mais nobres esperanças. Sem fé não adianta nada. É apenas uma questão de se apresentar à sociedade dizendo: aqui estou eu, fazendo alguma coisa que para mim é importante, que de repente chama a atenção para mim mesmo. Quando fazemos para a glória do Senhor. O crente pensa de maneira diferente. A glória não é minha, a glória pertence a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Quando a fé em Deus desaparece ou inexiste, o ser que pensa perde a sua maior ideia, seu mais importante pensamento. A mente do ser humano tem dominado o universo, tem descoberto leis sobre os átomos e as estrelas. Seus pensamentos conquistadores têm devastado com êxito todas as províncias do saber humano. Mas, dentre todas as ideias de que o espírito humano se tem apoderado, meus irmãos, incomparavelmente maior é a ideia de Deus. Maior é a ideia do Deus da Bíblia, do Deus da revelação, do Deus que se apresentava ao homem quando o criou, a sua imagem e semelhança, do Deus que mandou o seu Filho Jesus para numa cruz entregar a sua vida por mim e por você. O ser humano não pode prescindir da fé, porque ela nos conduz à apropriação das ricas experiências da vida, mormente a experiência com Deus, a experiência com o Eterno.
a experiência com o espiritual, a experiência com as coisas da alma, aquelas que nos aquebrantam, que nos mudam, que nos transformam, que nos fazem enxergar pelos olhos da fé a ação do glorioso Deus na história. A mão de Deus agindo na história, a mão invisível do Senhor conduzindo a história, fazendo acontecer a história. A mão invisível do Senhor conduzindo a igreja vitoriosamente através dos séculos. E eu encerro dizendo que é a fé, é a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. O que é que nós mais almejamos? Uma conta bem gorda lá no banco? Sucesso? Bens materiais? Não é nenhum pecado a pessoa ter uma boa reserva. Não é pecado a pessoa querer obter sucesso na vida profissional, na vida artística, na área da música, da literatura, em qualquer área da vida. Mas, meus amados irmãos, o que nós esperamos é a vinda gloriosa de Jesus. E pela fé entendemos que o Senhor está voltando, e aquilo que está encoberto agora vai se revelar para nós de uma forma maravilhosa. Louvado seja Deus. Fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver adiante de nós. A fé nos prova que não estamos caminhando sozinhos, não estamos entregues à própria sorte, desesperadamente jogados contra a apatia morta das forças cósmicas, que ao final nos há de esmagar. Não é isto que vai acontecer. Não estamos desesperados, não seremos esmagados, muito pelo contrário. O nosso bendito Salvador se revelará, e a igreja subirá e estará para sempre com Ele, e Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Esse é o futuro glorioso que nos aguarda, que nos espera. Isto é fé. Fé correta, fé bíblica, meus amados irmãos. E eu encerro dizendo: a fé nos mostra que somos cooperadores com Deus, e que nossos propósitos humanos estão compreendidos no grande propósito eterno de Deus, no grande propósito divino. A fé nos oferece convicção que temos atrás de nós, dentro de nós, à nossa frente e a nosso favor, um Deus pessoal, um Pai amoroso que nos ama incondicionalmente. Glória seja dada ao nome do Senhor. É aquele que nos encoraja, é aquele que está atrás de nós, ao nosso redor, dentro de nós, à nossa frente e a nosso favor. Um Deus extremamente misericordioso, extremamente amoroso, um Pai amoroso que nos ama incondicionalmente. Louvado seja para sempre o nome do meu Senhor, do meu Rei, do meu soberano, aquele que deu a sua vida por mim e me resgatou de uma vida fútil, sem esperança, sem futuro. Agora em Cristo, a minha vida está plenamente
assegurada. Glória a Ele, louvado seja o seu nome, para todo o sempre, aleluia, amém.